Muito bem, meus queridos, a paz do Senhor a todos. Um ótimo dia, tarde ou noite. E aqui nós vamos dar continuidade a mais um livro, tá bom? Deste autor, John Stott, discípulo radical, tá bom? Nós estaremos indo para mais uma marca, né, das 8 marcas que John Stott desenvolve, tá bom? E aí nós vamos agora para a marca de número 7, tá bom? A marca de número 7, que é dependência. Vamos lá. Dependência. Vamos fazer a leitura, tá bom? Estarei colocando uma playlist aqui, tá bom? Os irmãos podem acompanhar todos os vídeos. Praticamente eu vou ler o livro todo, tá bom? Então, compartilhe, dê um like e se inscreva para que possamos melhorar mais a qualidade deste vídeo, deste conteúdo, tá bom? Vamos lá. Dependência. Os chamados teólogos seculares da década de 60 defendiam audaciosamente que a humanidade havia atingido a maioridade e que, nessas circunstâncias, poderíamos dispensar Deus. Todavia, essa chocante declaração durou pouco, pois a verdade é que somos pecadores, somos dependentes de Deus, de sua misericórdia e de sua contínua graça. Tentar viver sem ele é justamente o que significa pecado. Além disso, também precisamos uns dos outros. Compartilharei uma de minhas recentes experiências que demonstram minha fragilidade e dependência. Era uma manhã de domingo, de 20 de agosto de 2006, e eu deveria pregar na igreja All Souls em Langar Place, Londres. Estava separando a roupa suja quando tropecei no pé de uma cadeira giratória e caí entre minha cama e a estante de livros. Como não podia me mover, muito menos levantar-me sozinho, percebi naquele momento que havia quebrado ou deslocado o quadril. Entretanto, consegui apertar o botão de emergência e alguns amigos vieram imediatamente em meu socorro. Hugh Palmer, reitor da igreja de All Souls, encontrou meus esboços e de algum modo conseguiu pregar meu sermão. Somente mais tarde notei como ele é apropriado, pois havia preparado uma exposição do Pai Nosso, formada por 6 petições. 3, expressando nossa paixão pela glória de Deus, seu nome, reino e vontade, seguida por 3 que expressam nossa dependência de sua graça, pelo pão de cada dia, perdão de nossos pecados e livramento do mal. Há muito tempo comecei a notar que a segunda metade da oração do Senhor é um resumo do nosso discipulado. Nossa consciência da glória de Deus e nossa dependência de sua misericórdia. Dependência é uma atitude fundamental que temos de ter sempre que oramos o Pai Nosso. Ao mesmo tempo em que o sermão sobre dependência estava sendo pregado, ele estava, no mínimo, sendo parcialmente ilustrado. Em pouco tempo, fui imobilizado e transferido do chão para a maca, da maca para a ambulância, da ambulância para a cama do hospital, da cama do hospital para a sala de operações. Acordei e me vi gradativamente auxiliado por uma prótese de quadril e, no tempo apropriado, estava recuperado. Assim, no decorrer do capítulo, por favor, não se esqueça da minha experiência matutina, esparramado no chão, completamente dependente de outros, pois este é o lugar onde, de vez em quando, o discipulado radical precisa estar. Deus pode usar a dependência gerada por essas experiências para causar em nós um profundo amadurecimento. Há outro aspecto da dependência que vivenciei, mas que era novo para mim. Fui tentado a evitar falar dele, mas meus amigos de confiança insistiram para que eu não me calasse.
é a instabilidade emocional que algumas vezes a enfermidade física traz à tona e que se manifesta pelo choro. Não sou uma pessoa que chora com naturalidade e, em geral, considero-me forte. Fui educado no Rugby School, uma daquelas famosas escolas públicas em que se aprende a filosofia da casca grossa. Isto é, a não se deve demonstrar qualquer emoção. Porém, li os evangelhos e descobri neles o registro de que Jesus, nosso Senhor, chorou em público 2 vezes. Uma por causa da falta de arrependimento da cidade de Jerusalém, Lucas capítulo 19, versículo 41, e outra por causa do sepultamento de Lázaro, João capítulo 11, versículo 35. Deste modo, se Jesus chorou, seus discípulos presumivelmente poderiam fazê-lo. Mas por que eu deveria derramar lágrimas? Não estava diante da falta de arrependimento, nem da morte? Estaria eu afundado na autocomiseração sob a perspectiva de uma lenta recuperação? Estaria lamentando minha queda e fratura? Estaria vislumbrando ali o fim do meu ministério? Não. Na verdade, eu não tive tempo de colocar meus pensamentos em ordem. Tive uma experiência semelhante de lamento com meu amigo John Wright, que é professor de ética e perinatologia no Hospital Escola da Universidade de Londres, e que se tornou famosa por defender a inviolabilidade da vida humana em debates públicos sobre aborto e eutanásia. Quando ele me visitou no hospital, compartilhamos nossas experiências de fragilidade e dependência e ambos chegamos às lágrimas. Eis a forma como ele descreve essa situação. Nos primeiros dias, depois da cirurgia, Don Stott foi acometido por esse episódio de desorientação e por distintas e alarmantes alucinações visuais. Além disso, havia a inevitável humilhação de receber os cuidados da enfermagem e a preocupação com o futuro. Enquanto estávamos no hospital, conversando e compartilhando, lembrei-me da minha própria experiência de doença e caos. Alguns anos antes, lembro-me que estávamos em lágrimas, dominado por um poderoso sentimento comum de vulnerabilidade e debilidade humana. Foi uma experiência dolorosa, mas libertadora. A seguir, a segunda e semelhante experiência, dessa vez com a contribuição de Sheila Murray, minha fisioterapeuta e amiga. Foi logo após o retorno para casa, depois de sua convalescência. John havia acabado de voltar para descansar em uma cadeira, quando de repente estremeceu e suspirou profundamente. Fui ver se ele se sentia mal e percebi que as lágrimas fluíam livremente. Ele estava vivenciando uma arrebatadora liberação de toda a carga emocional e dos desafios dos eventos recentes que ele havia pacientemente suportado sendo um paciente. Não há palavras a serem ditas durante uma experiência tão profunda, somente uma empatia e uma confortante mão firme em seu ombro. Pouco a pouco, enquanto a emoção cedia, assegurei a ele que não se tratava de uma experiência incomum em tais circunstâncias e que as lágrimas são um alívio, uma forma de cura muito valiosa. Essa experiência, completamente inusitada, aconteceu repentinamente. Foi uma surpresa que causou certo choque e dor emocional. Racionalizar tal experiência talvez seja difícil, especialmente para homens que tendem a vê-las como uma humilhação. Porém, se encaradas com honestidade, pode ser um alívio maravilhoso. É muito valioso encarar aqueles momentos com uma preparação dada por Deus para as mudanças que se encontrariam à frente e como um presente especial da parte dele. Deixe-me contar outra ilustração. Quando me levou a Cristo durante os últimos anos do Rugby School, foi o reverendo A.J. Ganesha, conhecido por todos os seus amigos como Baixo. Ele era um homem de notável comportamento cristão
e tinha uma visão clara de como ganhar para Cristo os garotos dos melhores escolas públicas por meio de acompanhamentos ou festas domiciliares. Ele era notavelmente bem-sucedido. Apesar do sucesso nesse ministério, ele não mostrava sinais de arrogância. Pelo contrário, todos que o encontravam comentavam sobre sua humildade e muitos de nós, que éramos seus amigos, estávamos curiosos para descobrir seu segredo. Embora muitos reservado para falar a respeito, ele o revelou a mim. Um dia abaixo, e eu estávamos viajando juntos de trem, quando ele me contou sobre sua juventude. Aos 20 e pouco anos, ele foi acometido por uma séria doença, no auge da enfermidade. Pensou que estava em seu leito de morte. Ficou tão fraco que mal podia se mexer. Ele sequer podia alimentar-se com as próprias mãos e tinha de ser alimentado com uma colher. Foi uma experiência de total dependência e humilhação. De fato, segundo ele, a humilhação era o caminho para a humildade. Depois de adentrar as profundezas da impotência absoluta, seria impossível chegar ao cume da autoconfiança. Alguns anos depois, essa verdade foi confirmada por Michael Ramsey, arcebispo de Canterbury. Discussando para um grupo de pessoas nas vésperas da ordenação delas, ele escolheu a humildade como tema para a ocasião e seu discurso incluiu os seguintes conselhos. Primeiro, agradeça a Deus com frequência e sempre. Agradeça a Deus com atenção e admiração por seus privilégios sem fim. Gratidão é um solo no qual o orgulho não cresce facilmente. Segundo, interesse-se por confessar seus pecados. Certifique-se de julgar a si mesmo na presença de Deus. Isso é o seu autoexame. Coloque-se sob o julgamento divino. Isso é a sua confissão. Esteja pronto para aceitar. Terceiro, esteja pronto para aceitar humilhações. Elas podem doer terrivelmente, mas te ajudam a ser humilde. Pode ser que sejam humilhações insignificantes. Aceitá-las pode ser que sejam humilhações maiores. Tudo isso pode ser uma oportunidade para estar um pouco mais próximo do nosso crucificado e humilde Senhor. Quarto, não se preocupe com status. Só existe um status com o qual o nosso Senhor nos ordena a estar preocupados. O status de proximidade dele mesmo. Quinto, use seu senso de humor. Ri das coisas, ri dos absurdos, ri da vida, ri de si mesmo, ri de seus próprios absurdos. Todos nós, criaturas infinitamente pequenas e burlescas dentro do universo de Deus. Você tem de ser sério. Nunca ser cerimonioso, porque se você for cerimonioso sobre qualquer coisa, existe o risco de tornar-se cerimonioso consigo mesmo. A recusa em ser dependente dos outros não é um sinal de maturidade, mas de imaturidade. Um bom exemplo é o filme conduzido Miss Daisy, baseado na peça teatral de Alfred Orib, vencedor do prêmio Pulitzer. Apesar de ser propenso a enfatizar a tensão radical, o enredo central é o relacionamento psicológico e progressivo entre os dois personagens principais, Miss Daisy, a inflexível viúva de 72 anos, e Hawk, seu motorista afro-americano. O filme começa quando a senhorita Daisy bate o carro por colocar o pé no acelerador e não no freio. Seu filho, Boyle, diz a ela que nenhuma companhia de seguros a aceitará e por isso ela deve contratar um chofer. Ela se recusa, mas ele insiste até encontrar Hawk, que tinha sido motorista de um juiz local até a morte deste. No início, ela não se relaciona com Hawk. Certa ocasião, ela deixa escapar. Eu não preciso de você. Eu não quero você. Eu não gosto de você. Porém, gradativamente, conforme Miss Daisy e Hawk passam tempo juntos, nasce uma crescente apreciação mútua até que anos mais tarde ela diz a ele: você é meu melhor amigo, de verdade, e pega a sua mão.
O filme termina em um dia de ações de graças, na casa de repouso onde Miss Daisy passou a viver. Bowl e Hulk a visitam, mas ela insiste em monopolizar Hulk. Ele observa que ela não comeu sua torta de abóbora, enquanto ela tenta pegar o garfo. Ele gentilmente pega o prato e o garfo dela. Deixa eu ajudar você? Ele diz. Hulk corta a torta em pequenos pedaços e dá a ela. Miss Daisy se delicia. O sabor é bom. Ele dará outro pedaço e outro. O filme mostra a transformação no relacionamento deles desde o início, quando ela se recusou a ser dependente dele para qualquer coisa, até o fim, quando ela é dependente de outros para quase tudo. O envelhecimento é o processo que mudou o relacionamento entre Miss Daisy e Hulk. No final do filme, Hulk tinha 85 anos de idade e Miss Daisy 97. Ainda hoje, nossos relacionamentos estão sujeitos à mudança. O falecido Paul Tourney, de 1998 a 1986, conhecido médico e psicoterapeuta suíço, tornou famoso com seu livro The Meaning of Pain e aplicou suas ideias em outro livro de Learning to Grow Old. Somos chamados a nos tornar mais pessoais, a nos tornar as pessoas e encarar a velhice com todos os nossos recursos pessoais. Temos dado prioridade às coisas e não às pessoas. Temos construído uma civilização mais baseada em coisas do que em pessoas. Os idosos são menosprezados porque são pura e simplesmente pessoas, cujo único valor está em ser pessoas e não mais no que produz. Quando somos velhos, temos o tempo e as habilidades necessárias para um verdadeiro ministério de relacionamentos pessoais. Porém, não devemos imaginar que a dependência é a única atitude apropriada a ser adotada por um discípulo radical. Existe momento em que somos chamados ao oposto, isto é, a sermos independentes. De fato, Mary Shelley Jones, que na década de 60 foi em grande parte responsável pela fundação da Care and Counsel, um serviço de aconselhamento cristão em Londres, escreveu que o conflito entre dependência e independência é uma das curvas mais abruptas de aprendizagem no caminho da vida. O próprio Jesus ensinou que a dependência cresce à medida que crescemos. Depois de sua ressurreição, ele disse a Pedro: quando era mais novo, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás a mãos e outro te cingirás e te levará para onde não queres. João capítulo 21, versículo 18. João nos diz que as palavras de Jesus se referiam especificamente a Pedro e sua morte, porém elas agregam um importante princípio relacionado ao envelhecimento, embora a independência seja apropriada em algumas circunstâncias. Insisto na dependência como a postura mais característica de um discípulo radical. Cito novamente o John Watt e sua eloquente declaração sobre a prioridade da dependência. O plano de Deus para a nossa vida é que sejamos dependentes. Viemos a este mundo totalmente dependentes do amor, do cuidado e da proteção de outros. Passamos por uma fase na vida em que outras pessoas dependem de nós, e a maior parte de nós deixará este mundo e irá deixar este mundo dependendo totalmente do amor e do cuidado de outros. E isso não é nenhum mal ou realidade destrutiva. É parte do plano, da natureza física que nos foi dado por Deus. Às vezes ouço pessoas idosas, incluindo cristãos, que deveriam ter mais entendimento, dizerem: não quero ser um peso para ninguém. Estou feliz em continuar vivendo enquanto puder cuidar de mim. Mas se eu viver a me tornar um peso, prefiro morrer. Isso está errado. Todos nós estamos destinados a ser um peso para outros.
Você está destinado a ser um peso para mim, e eu estou destinado a ser um peso para você. E a vida familiar, incluindo a vida da família da igreja local, deveria ser de responsabilidade mútua. Levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6:2. O próprio Cristo provou da dignidade da dependência. Ele nasceu como bebê, totalmente dependente do cuidado da mãe, precisou ser alimentado, trocado e apoiado para não cair. Mesmo assim, ele nunca perdeu a dignidade divina. E no final, na cruz, ele mais uma vez tornou-se totalmente dependente, com os membros perfurados e esticados e incapaz de se mover. Assim, na pessoa de Cristo, aprendemos que a dependência não pode destituir uma pessoa de sua dignidade, de seu valor supremo. E se a dependência for adequada para o Deus do universo, certamente é apropriada para nós. Que texto maravilhoso, queridos. Que nós possamos ser dependentes de Deus, dependentes uns dos outros. Muito bem. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus em Cristo nos dê da sua graça. Amém? Compartilhe, se inscreva e deixe um like para que Deus possa estar nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém.